Olá pessoal, este é o Buscando Saúde e hoje nós vamos falar sobre a prevenção do câncer de mama. Então não sai daí! E para começar, doutora, eu acho que é bom a gente falar qual é a importância de fazer os exames regularmente. Bem, a rotina preventiva é tudo quando se fala em câncer de mama, porque é a partir do diagnóstico precoce que a gente vai ter chances de curar essa mulher. Então, a realização dos exames preventivos é algo que precisa ser adotado por todas as mulheres, sobretudo aquelas que estão com 40 anos ou mais. Lembrando que pode acontecer as patologias malignas e benignas, elas acontecem o tempo inteiro. A partir da adolescência, a mulher ela já deve ter uma atenção com a mama, mas o risco aumenta com a idade. Aumenta com a idade, exatamente. E qual é a hora certa da mulher procurar um mastologista, independente da idade dela? Bem, eu não diria que na adolescência você deva procurar um mastologista, mas o que acontece? Hoje em dia as meninas elas estão tendo vida sexual ativa mais precocemente. Então aquela ida ao ginecologista para poder ver métodos contraceptivos já é um momento que ela precisa atentar para as mamas, né? Então a realização de uma ultrassonografia na adolescência, quando as mamas se formaram, pode haver o aparecimento de patologias benignas nessa faixa etária. Então é bom dar aquela geral, né? E a partir daí, de acordo com as visitas ao ginecologista, vai sendo determinado qual é a rotina que vai ser estabelecida. A partir dos 20 anos é interessante realizar a cada 2, 3 anos e a partir dos 30 anos, diante do número de casos que tem acontecido em mulheres a partir dos 30, é interessante que se determine a ultrassonografia anualmente. A partir dos 40, mamografia e ultrassom, se for o caso. E tem os casos especiais também que a gente chama de rastreamento personalizado. São aquelas mulheres que têm histórias na família, por exemplo, que a mãe teve câncer de mama aos 38 anos. Então, as filhas dessa mulher, elas devem ter uma atenção muito especial e a partir dos 20 e poucos anos elas devem já assumir mesmo essa rotina anual e ter um mastologista. A senhora falou da questão de que as jovens hoje em dia estão começando a vida sexual mais cedo e aí entram os contraceptivos. O contraceptivo, ele pode ser um causador, um fator de risco para o câncer de mama? O anticoncepcional, quando ele é introduzido numa faixa etária muito baixa, né, no caso na adolescência, e o uso dele se prolonga por muitos anos, né, ele é considerado um fator de risco. Não é um fator de risco importante, tá? Mas a gente tem que levar em consideração, sim, essa possibilidade. Doutora, então quer dizer que se uma mãe, ela teve câncer de mama, as filhas também terão? Ele é hereditário ou é apenas uma probabilidade de aumentar que as filhas possam vir a ter também? Quando a gente tem alguém na família que teve câncer de mama, principalmente numa faixa etária mais precoce, tipo antes dos 50 anos, as filhas elas devem ter uma atenção especial. Se além dessa mãe, alguma tia ou tias tiveram, já é interessante que essas mulheres dessa família, elas sejam encaminhadas para um estudo mais apurado, até uma avaliação genética, porque existem as mutações que elevam consideravelmente o risco de se ter câncer de mama. Exemplo mundial, Angelina Jolie, que a mãe dela teve câncer de mama, câncer de ovário, tias, então ela fez essa avaliação e foi comprovado que ela tinha uma mutação. Então o risco dela de ter câncer de mama e câncer de ovário era enorme. Daí a opção dela de retirar, fazer a adenomastectomia, né, que é a retirada, ela conservou a pele e o mamilo e retirou só a glândula mamária, colocou implantes de silicone e também ela fez a retirada dos ovários, porque o risco também para câncer de ovário seria assim, importante. Mas a gente deve lembrar que isso é raro, não é tão raro, mas é em torno de 5 a 10% só dos casos. Então, a maioria das mulheres, elas não têm fator de risco algum, mas pode acontecer com qualquer uma de nós. Então, ser mulher é correr risco e a gente tem que estar ligada nisso, a gente tem que estar atenta. O fato da minha mãe ter tido câncer de mama me eleva o risco
Se eu não tiver mutação, esse risco é um risco superior ao da população normal, mas não quer dizer que eu vá ter câncer de mama, né? Então, cada caso é um caso e a gente deve estudar e avaliar cada paciente de forma individualizada. E também o fato de uma mãe não ter tido não quer dizer que a filha não venha a ter. Isso, Thaís, eu falei, né, a respeito disso, é uma pegadinha, porque muitas pessoas vão realizar exames comigo, eu faço a parte de imagem, e às vezes a paciente já tem 50 anos, 50 e pouco, e me surpreende, né, não ter nunca realizado o exame. Eu pergunto, por que você nunca tinha feito mamografia, ultrassom? E a paciente diz assim, não, doutora, na minha família não tem história. Então, é como se o fato de não haver história na família te tira, exatamente, o risco. E isso é errôneo, é equivocada essa informação. Todas nós temos sim que assumir essa possibilidade e a gente tem que tomar as medidas cabíveis. A senhora falou do caso da Angelina Jolie e citou a questão do silicone. A prótese, ela pode aumentar o risco de uma mulher ter câncer de mama? Bem, gente, isso é um assunto que está bombando agora, né? Tá havendo até um movimento dos explantes, que é a retirada dos implantes. Milhares de mulheres estão optando por essa retirada dos implantes exatamente porque apareceu uma doença relativamente nova, um linfoma, que é o linfoma anaplásico de células grandes, que está relacionado com a colocação da prótese. Não são todas as próteses, existem alguns tipos que ainda não foi feito nenhuma correlação. Então, eu não estou colocando isso aqui para dar pânico em ninguém, não. É apenas uma nova realidade que a gente tem que ter percepção. E levar em consideração. Levar em consideração. Como se você vai colocar uma prótese apenas, assim, você tem uma mama bonita, você tem um volume razoável, é apenas um excesso de vaidade. Então tem que ser avaliado isso, tem que ser conversado com o mastologista, tem que ser conversado com o cirurgião plástico. Quem tem prótese não quer dizer que vá ter linfoma, não é dessa forma, a possibilidade é raríssima. Esse tipo de linfoma, normalmente ele é pouco agressivo, ele é de um tratamento, não é mais fácil, mas ele tem um tratamento que você se cura, né? Então, tudo isso é atenuante para não causar pânico. Entretanto, é importante que todas as mulheres, ao optarem por colocar, que elas tenham consciência e que elas se informem o máximo possível sobre a prótese que vão colocar, né? Sobre os estudos que estão sendo feitos. É importante ter essa noção. Sempre fazer essa pesquisa de campo, se é que pode assim dizer, porque, como a senhora mesmo falou, doutora, ser mulher é correr riscos. E a prótese de silicone é o desejo da maioria das mulheres, porque a gente vê nas televisões as mulheres com os peitos muito bonitos por conta da prótese e a gente vai olhar pra gente, nossa, eu tô assim, eu também gostaria. Mas virou um modismo também. Virou um modismo. E tanto quanto a retirada também, que agora a gente vê muitas celebridades fazendo essa retirada, porque perceberam que foi vaidade e que hoje elas não fariam mais. Tudo é maturidade, né? A gente às vezes embarca nessa questão da beleza e às vezes se perde, né? Mas o importante, Thaís, ressaltar é que o linfoma, ele não é que todo mundo que tem prótese vai ter linfoma, não é dessa forma, tá? Mas é importante que as pessoas tenham São probabilidades. Exatamente. Sim. E quanto à prevenção, os exercícios físicos, ele é importante para a prevenção do câncer de mama? Ele contribui de alguma maneira? Olha, hábitos de vida, né? Atividade física, dieta equilibrada, cabeça boa, tudo isso vai contribuir para reduzir até em torno de 30% o risco da gente ter câncer, não só de mama. Então, adotar uma rotina saudável é muito importante. Funciona como uma prevenção e é algo que está ao nosso alcance, né? A gente tem mania de, às vezes, mas eu não consigo fazer meus exames, mas está difícil. Mas, na verdade, existem coisas que são possíveis de serem realizadas e que só dependem da gente. Vem a questão da prioridade, né? Exatamente.
Porque eu conheço muitas pessoas, muitas mulheres próximas a mim que não fazem exames porque tem medo de descobrir alguma coisa. Pois é, isso é uma incoerência, né? Eu tenho uma paciente que ela teve câncer de mama há 10 anos atrás e ela sempre utiliza quem procura, cura. No próprio nome, procura, né? E é isso, se você não vai encontrar nada, se não tiver lá. Não é o fato de procurar que vai fazer com que haja a presença da patologia, né? Na verdade, você procurar vai fazer com que você detecte precocemente e a partir daí você tenha muitas chances de cura, muito maior. Agora eu vou mudar a frase que antes para mim era quem procura acha, agora é quem procura cura. Exatamente, é isso aí. Foi genial essa tirada e é muito importante porque realmente as mulheres elas não querem, elas não querem pelo fato do medo, do receio de que ter algo, mas se é descoberto no início, o câncer de mama ele tem cura. Sim, com certeza. Mais de 95% dos cânceres detectados precocemente, eles são curáveis, sim. E é outra coisa, é outra chavezinha que precisa rodar na cabeça da população de maneira geral, porque ainda, apesar da informação estar batendo e tal, a maioria das pessoas ainda acha que câncer não tem cura, é como se fosse uma sentença de morte. E não é verdade isso. Doutora, qual a importância do autoexame, das mulheres realizarem o autoexame? Ele só é possível descobrir, digamos assim, que a mulher esteja com câncer, com o autoexame, só se ele estiver em estado muito avançado? Olha, o autoexame é uma ferramenta importante, como o autocuidado. Não vamos colocar a responsabilidade de fazermos detecção precoce de câncer de mama no autoexame. Não vai funcionar. Então, a gente orienta que todas as mulheres aprendam a conhecer seu corpo, realizando o autoexame no período pós-menstrual, lá entre o 5º e o 10º dia após a menstruação. Quem não menstrua mais, determina um dia específico para realizar essa avaliação das mamas. É importante sim ser feita, porque eventualmente você pode fazer sua rotina bem direitinho e de repente de um ano para outro aparecer uma lesão grande, porque tem os tumores que têm um comportamento mais agressivo. Então, mulheres aprendam a se conhecer, né? É autocuidado isso, mas entendam que a detecção de uma alteração ao toque, essa alteração ela já vai ser um pouquinho grande, né? E a gente busca exatamente não encontrar. Então, e por isso a importância de sempre estar indo ao mastologista, fazendo os exames de prevenção. E por falar em exames de prevenção, doutora, eu notei que a sua blusa, ela tá com a faixa preta. É intencional? Com certeza, isso é para chamar atenção, porque nesse momento de pandemia a gente tem enfrentado o desafio que já era presente, que era o câncer de mama, e que nesse momento isso tem se agravado porque os diagnósticos eles estão sendo deixados de serem realizados. As mulheres algumas estão com medo, outras não têm medo, mas não encontram acesso. Então, isso aqui é uma forma de chamar a atenção da sociedade de maneira geral, para que quem tem acesso, as mulheres que têm seus planos de saúde, deem um jeitinho, se protejam e realizem seus exames, não deixem, principalmente se você tem mais de 40 anos. E as outras mulheres que dependem da rede pública, eu estou dentro da gestão, eu estou na saúde da mulher e eu tenho lutado com unhas e dentes para dar esse acesso, né? Não tem sido fácil porque realmente a Covid ela trouxe uma realidade diferente para todos nós e a gente ainda não está conseguindo trilhar um caminho coerente. Estamos meio perdidos, né? Mas eu alerto que a gente precisa se encontrar, principalmente porque esse câncer não espera e a gente tem que ter noção disso. E essa questão que veio da quarentena, do Covid, o que dificultou ainda mais as pessoas irem aos hospitais para fazerem os exames preventivos. E as mulheres que antes já tinham medo, agora é utilizado mais essa questão do Covid para não ir, não buscar. Olha, houve uma redução de mais de 50% do número de cirurgias, do número de mamografias, que é o que possibilita o diagnóstico precoce. Isso é muito preocupante. Nesse momento, agora no ano de 2021, a gente já está colhendo o desmantelo do 2020. A gente já está encontrando mulheres com lesões
por não terem feito os exames no ano passado, as lesões já maiores. E eu acredito, eu estou falando em relação à rede privada, e eu acredito que na rede pública isso vai repercutir de uma forma triste, porque o diagnóstico tardio ele vai elevar a mortalidade e a morbidade. Então essas pessoas elas vão ser acometidas e vão sofrer mais, porque o tratamento vai ser um tratamento mais agressivo. De repente você faz um diagnóstico precoce, você não precisa nem tirar sua mama, você não precisa de quimioterapia, e o diagnóstico tardio já vai exigir toda essa parafernália de tratamentos, né? E isso causa muito transtorno na vida da mulher. E o mais importante, o risco de perder a vida, né? Então o que antes poderia ser prevenido através de um exame de imagem, hoje em dia, por conta da ausência desses exames, da busca, se agravou, e agora as mulheres estão de fato colhendo esses frutos. Doutora, eu gostaria que a senhora dissesse para os nossos telespectadores, deixasse uma mensagem para todas as mulheres, e para que elas possam ver que o autocuidado, os exames preventivos não é algo que vai botar ela em risco, sabe? Pode ficar à vontade e deixar essa mensagem para elas. Bem, gente, eu como mastologista, como mulher também, entendo a dificuldade que tem sido para todas nós, né, enfrentar tudo isso que a gente está vivenciando, mas é importante seguir em frente. Eu estou num momento que eu avalio essa questão da necessidade de seguir. A gente não pode, por conta de uma pandemia, achar que pronto, acabou tudo, ninguém precisa mais fazer exame. O risco de você contrair a Covid é maior do que o risco de você vir a ter um câncer de mama e vir a ter problemas por isso. Não é assim, tudo é equilíbrio. Então eu convido todas vocês, na medida do possível, eu sei que não está sendo fácil, mas é importante que nós não percamos a esperança, né, e nem a coerência de seguir em frente. Doutora Joana, muito obrigada pelo seu tempo. É um prazer. Pela disponibilidade, por vir aqui, porque é um assunto muito importante. A gente está sempre se cuidando. Obrigada de verdade. Eu que agradeço a oportunidade. E para você que está nos assistindo, segue a gente lá no Instagram, @DrPlay. Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar, deixa aqui a sua sugestão. Compartilhe esse vídeo com todas as mulheres e logo mais a gente volta.